Como foi o meu segundo ano na Universidade de Buenos Aires como estudante de medicina? Eu vou te contar agora. E aí, futuros universitários, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal da Intercâmbio Medicina, assessoria responsável por te ajudar em tudo aquilo que você precisa saber sobre estudar e viver na Argentina. Como vocês sabem, eu sou estudante de medicina na Universidade de Buenos Aires e hoje a gente vai falar sobre o segundo ano, não é mesmo? Matéria de bioquímica e fisiologia. Como é que foi a minha experiência? Primeiro de tudo, é bom eu já começar dizendo pra vocês que faltou uma final do meu primeiro ano. Isso implicou muito no meu segundo ano, realmente, que foi a minha final de anatomia. E a gente já começa esse vídeo dando essa dica, por favor, não posterga a final. E detalhe, antes de eu postergar a final de anato, um amigo meu me falou isso. Lari, não posterga a final de anato. E eu fiz o quê? Posterguei a final de anato. Mas por quê? Larissa, levemente perfeccionista, como eu era naquela época, eu simplesmente queria um 10 na final de anato. Por quê? Eu tinha tido uma cursada muito boa, eu tinha tirado notas muito boas, eu fui até homenageada pela cátedra de anato. Sim, meus amados. Fui homenageada pela cátedra de anato por notas boas nas parciais. Então eu falei, que final é a nota que vai pra minha libreta, eu quero arrasar, eu quero um 10 em anatomia. E aí que por questões pessoais, eu tive que viajar um pouco antes nas minhas férias. E aí o tempo que eu tinha não era o suficiente para preparar uma final de anato. Eu falei, então eu vou preparar para fevereiro, vou preparar pro ano que vem. Mas aí, resumindo, eu acabei entrando no segundo ano devendo a final de anato. Amigos. E aí eu comecei a cursar Bioc e Físio. Eu cursei Bioc na cátedra 2 e eu cursei Físio na cátedra 2 também. Tem um detalhe muito importante que implicou muito no meu segundo ano, não só a final de anato, mas que eu cursei durante a pandemia. Então vocês já podem imaginar que não foi uma experiência tão legal assim. O que era cátedra 2 de Bioc até que dava, porque a cátedra 2 ela já era virtual, então ele já tinha uma plataforma e tudo mais. Só que na cátedra 2 de Físio não era assim, eles não tinham nada online e literalmente fechou tudo do dia pra noite. Então a cátedra não estava preparada o suficiente para literalmente do dia pra noite ter que fazer tudo online. E eu fui um pouco prejudicada aí nesse processo, levando em consideração também que eu não estava na Argentina. Como estava tudo fechado aqui, não fazia sentido eu ficar aqui. Então eu fui para os Estados Unidos ficar com os meus pais. Só que aí virou uma grande confusão na minha cabeça, porque a gente estava literalmente sem poder sair de casa por conta da pandemia. Eu estava num país que falava inglês, eu era uma brasileira que estudava medicina à distância em espanhol. Gente, virou uma bola de neve a minha vida naquele momento, entendeu? Então, assim, teve muito impacto na minha cursada. Eu me sentia muito desconectada com a carreira e também o fato da minha cátedra não estar preparada para uma virtualidade do dia para a noite, eu tive poucas aulas. E a rotação de físio que eu escolhi para rotar primeiro é R2, que é neuro, endócrino e digestivo. E por que eu tinha escolhido? Porque de todas as matérias do primeiro ano, ali na parte de anatomia, locomotor e esplácano, eu amei e fui muito bem. Porém, eu tive muita dificuldade em neuroanatomia, porque eu sou muito visual. E neuroanatomia tem seus componentes visuais. Tudo que era visual eu super entendia. Só que as vias, tudo aquilo que não é visual, que era muito teórico, eu tinha muita dificuldade para entender. Então, sendo assim, o que eu fiz? Eu falei, vou colocar já logo no início, porque aí eu meio que repasso para fazer a final de anato e também já estudo para R2, já tento unir as duas coisas. Só como pegou o início da pandemia e a cátedra não estava preparada, eu não tive uma cursada boa de R2. Diferente da galera da cátedra 1, que além de ser uma cátedra muito boa de físio, eles já tinham uma plataforma online. Inclusive, eu entrava de penetra nas aulas de fisiologia da cátedra 1, porque eu não estava tendo aula na minha. Eu tinha prova, eu tinha trabalho, mas eu não estava tendo aula porque eles estavam ainda montando a plataforma, entendeu? A gente só começou a ter aula na minha cátedra no que seria o segundo semestre. E aí, aquele semestre de R2 de físio, eu fui um pouco prejudicada e lembrando que neuroanatomia eu já tinha uma dificuldade. Então, me dificultou mais ainda em neurofisiologia. E acabou que eu fiquei um pouco enganchada, eu não tinha entendido direito a matéria. Tudo que era endócrino e digestivo, eu amei. Entendi super. Endócrino e digestivo aqui, ó. Mas neuro, gente... Tanto que eu só aprovei a primeira parcial de físio porque eu sabia muito bem endócrino e digestivo. Mas a parte de neuro eu tava, o que a gente diria, um pouco floja, entendeu? E aí, durante esse período também, quando eu terminei a primeira parcial de físio, eu já decidi dar a final de anato. Porque eu falei, cara, eu não posso postergar mais. Então, literalmente, eu decidi fazer a final de anato do dia pra noite, assim. Falei, vou fazer e pronto. Foi uma final relativamente um pouco mais fácil,
porque ela era choice, certo? Então, assim, eu não tinha a parte prática, que seria se a faculdade estivesse aberta. Então, eu consegui aprovar, aprovei bem, não aprovei com 10 como eu queria, mas chegou um determinado momento que eu só queria aprovar, porque eu tava com tanta coisa na minha cabeça que eu falei, eu só quero aprovar, já nem sei mais se eu faço tanta questão desse 10, entendeu? E aí eu fui lá e dei a final e deu tudo certo. Ok, já não tinha mais anatomia aí no caminho. Bioc eu consegui ir levando, mas eu confesso que Bioc eu queria ter tido um pouco mais de estratégia e conhecimento para estudar. Porque assim, para você que viu o vídeo do primeiro ano, eu era muito de, eu não pedia ajuda pra ninguém, eu não pegava cursinho, eu não pegava nada, eu me viro. E nisso eu me desgastei muito no processo. E eu fiz isso basicamente até o meu segundo ano e eu me arrependo um pouco, sabe? Porque depois, quando eu fui preparar a minha final de Bioc, eu descobri um curso que, se eu não me engano, era Bioc com EMA, ou o curso do EMA, que era um ajudante de Bioc. Incrível! Eu queria muito ter feito com ele a minha cursada de Bioc, mas ainda muito cabeça dura como eu era naquela época, eu não aceitava ajuda, não queria fazer cursinho, não queria fazer aulas completas, nada, entendeu? Então eu acabei sofrendo um pouco em Bioc de forma desnecessária. Por quê? Porque eu tava um pouco perdida, entendeu? Porque eu já tava cursando online, eu já não tava no mesmo país, então eram muitos fatores e eu ainda tentava fazer tudo sozinha, né? Aí vem a outra rotação de físio, que é R1, que eu gostei bastante também, que vai ser renal, respiratório, sangue e resp. Amei todas as matérias, todas as modalidades, realmente eu curti bastante. Aí nesse momento eu peguei um cursinho, entendeu? Porque eu falei, gente, eu acho que não tá dando certo pra mim, eu já tô distante com a faculdade. Eu comecei a ter aula, inclusive, na minha cátedra, porque a plataforma já tava pronta, então foi nesse momento que eu comecei a ter aula, foi nessa rotação de R1, e nesse momento também eu peguei um cursinho pra me ajudar, então a cursada foi um pouco mais proveitosa. Só que eu já tava um pouco cansada, porque foi um ano muito desgastante emocionalmente, não só pra mim, como eu imagino pra todo mundo que teve que passar por esse período ali durante a pandemia. Então foi um ano que eu posso dizer um pouco turbulento pra mim, e aí eu cometi mais um erro, mais uma vez, que não basta você errar uma vez, você erra duas. Eu deixei a final de físio pro terceiro ano. Então é lógico que virou uma bola de neve o meu terceiro ano por conta da final de físio. E aí, o desenrolar dessa história você vai saber no próximo vídeo, que é o vídeo do meu terceiro ano. Mas o que eu pude perceber de diferença do primeiro pro segundo, a gente pelo menos já sabe onde a gente tá, entende? Eu acho que no primeiro tudo é muito impactante, porque tudo é muito novo. E a gente não tem ideia de onde que a gente tá entrando, entende? Agora, no segundo ano, você já se conhece um pouco mais, você já sabe como que você reage, como que você estuda, o que a faculdade quer de você, como que a faculdade funciona. Então, assim, é um ano um pouco mais proveitoso, não só pelo conteúdo em si, porque fisiologia é uma matéria lindíssima e muita coisa começa a fazer sentido, assim, coisa do seu dia a dia, você fala, nossa, então é por isso que tal coisa é assim, assim, assim. Então é uma matéria muito gostosa mesmo, mas principalmente também eu acho que você tá em outra fase também. Então isso conta bastante. Então é isso, gente. Essa saga continua porque eu vou comentar com vocês agora sobre o meu terceiro ano no próximo vídeo. Então aguardem. E se você gostou desse vídeo, foi proveitoso para você, não esquece de deixar o like para que possa alcançar outras pessoas. Ficou algumas dúvidas específicas? Lembrando que eu quero fazer vídeo à parte só sobre as matérias, explicando como que eu estudei de fato. Aqui foi só para vocês terem uma ideia geral de erros e acertos ali durante a minha cursada e como foi e tudo mais. Deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que a gente responde a todos. E até o próximo vídeo. Um beijo muito grande, quero muito ver vocês na universidade.